A paz do Senhor Jesus, meu amado, a paz do Senhor Jesus, minha amada, graças a Deus, chegou o momento de nós, assim, continuar o ensino da palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre cura, amém, querido? Nós já falamos sobre cura pelo benefício, falamos sobre cura, aleluia, também nós falamos sobre cura pela obediência. Hoje nós vamos falar sobre a cura através do sacrifício de Cristo, amém, querido? Para a glória do Senhor, aleluia, cura pelo sacrifício de Cristo. Eu convido você a abrir as vossas Bíblias em Isaías 53, do versículo 3 ao versículo 5. Depois vamos ler Mateus 8, versículo 16 e ao versículo 17. Sobre esses versículos estamos falando sobre a cura através do sacrifício de Cristo. Amado do Senhor, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. A versão da Bíblia que nós estamos lendo aqui, essa versão é a versão mais próxima ao original. É a Bíblia King. A Bíblia King, essa Bíblia King aqui, segundo a história, é mais próximo ao original. Pode ser que a sua Bíblia aí é uma Bíblia de outra versão que muitas vezes facilita o entendimento para você, né? Mas o significado é a mesma coisa, amém? É o mesmo significado. Pode ser que as palavras não vão encaixar da mesma forma, porque essa versão aqui é diferente, uma versão King. É a versão mais aproximada ao original, amém, querido? Isaías 53, versículo 3. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondiam o rosto. Foi menosprezado e nós não damos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as suas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgássemos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus ferido e torturado, mas de fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta da nossa iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Olha bem, irmão, fomos curados. Mateus 8, versículo 16 e 17. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, o expulsou. Os espíritos e curou todos que estavam doentes. Assim se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Amém, amados? Querido, aqui que está escreveu aqui é Isaías, profeta Isaías 53, no versículo 3, ou no versículo 1, o profeta Isaías. Quem foi o profeta Isaías? O profeta Isaías, ele foi um profeta descendente de um profeta por nome Amós, né? Se você que lê o livro de Amós, lembra que Amós tinha um filho. Esse filho era o profeta Isaías. Amós, ele cumpriu o seu ministério, aleluia, né? O ministério que Deus deu a Amós. Amós não morava na cidade. O Amós, ele morava, né, em fazenda, em regiões, né, em regiões assim, interior, e ele era criador, né,
Deus levantou, disse que a região de Amós era uma região por nome Tecoia. Tecoia era uma região de montanha, uma região de muito pasto, aonde criava animais, tinha criatório, e ali conviveu Amós, muitos chamam Amós de boiadeiro, e o profeta Amós foi um homem muito usado na sua época. E após Amós morrer, né, o seu filho Isaías continuou seu ministério, o ministério profético chamado também ministério messiânico. É por isso que Deus usou muito o profeta Isaías, né, na parte messiânica, do ministério messiânico, profetizando assim, né, até o ministério do Messias e também o seu sofrimento, o seu sacrifício. Qual foi a época que viveu mais ou menos assim o profeta Isaías? Conta-se a história que ele viveu 700 anos, mais de 700 anos antes do nascimento do Messias, do nascimento de Cristo Jesus. E esta profecia aqui, ela foi liberada há mais ou menos há 700 anos atrás, até o nascimento do Messias. Amém, amados? Versículo 3 começa pelo contrário. Por que aqui começa pelo contrário? O profeta está dizendo que é pelo contrário daquilo que muitos pensam. Muitos pensam que o Messias teve uma vida boa, uma vida de riqueza na terra, que ele teve uma vida de príncipe aqui na terra. Então, é por isso que aqui ele escreve no versículo 3, que é pelo contrário que muitos, né, pensam. Aí o profeta continua dizendo assim, ele foi desprezado, né? Ele foi desprezado. Pode ver que Jesus ele foi desprezado na época dele. E pode ver que até hoje Jesus é desprezado por muitos. Muitos têm desprezado Jesus, né? O ímpio tem desprezado Jesus, o não crente tem desprezado Jesus, até crente tem desprezado Jesus, não tem valorizado Jesus. O profeta diz que ele foi rejeitado pelos homens, que na época ele foi rejeitado. Até hoje Jesus é rejeitado pelos homens. Quando você diz vamos adorar Jesus e você diz, não vou hoje não, você está rejeitando. E quando a pessoa diz para você, oferece Jesus para você quer aceitar Jesus, você diz, não quero não. Você rejeitou Jesus. Então você está classificado aqui como aquele que rejeitou a Jesus. E diz que ele foi rejeitado pelos homens. Até hoje ele é rejeitado por muitos. A Bíblia fala que ele viveu como homem de dores. Então Jesus viveu aqui na terra como homem de dores. Mas pastor, por que havia tanto milagre como Deus, né? Ele muitas vezes operava milagre como Deus. Porque ele era filho de Deus, mas ele viveu como homem de dores. Ele sentia dores, ele sentia fome, ele sentia cansaço. É por isso que você viu quando ele ficou sabendo da morte de Lázaro. Pode ver que lá está escrito que Jesus chorou. Por que ele chorou? Porque ele era homem. Pode ver também no dia da tempestade, quando ele estava no barco, diz que ele estava repousando, né? Lá no celeiro do barco, né? Lá no fundo, lá no quarto do barco, dentro do barco, ele estava descansando. Diz que ele foi acordar Jesus. Por que Jesus estava descansando? Porque era homem. Amém, amado? Então você tem que entender que Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele veio como homem, ele era homem, mas só que ali chegava momento, aleluia, que ele, aleluia, se posicionava como filho de Deus, amém?
como o próprio Deus, com o Filho de Deus, e operava grandes milagres, grandes maravilhas. Amém, querido? Então, mas a sua natureza, a sua vida, seu ministério aqui na terra foi como homem de dores, como homem, como qualquer um homem que sente dores. Amém, irmão? Então ele sentiu dores, ele sofreu, irmão. Aqui fala também que ele experienciou todo o sofrimento. Diz que ele experienciou de todo o sofrimento, teve experiência em todo o sofrimento. Aqui fala que ele caminhou como alguém que os seus semelhantes escondiam o rosto. Diz que os semelhantes fazia pouco dele, né? Escondia, humilhava ele, né? E escondia o seu rosto. Hoje não é diferente, irmão. Muitas pessoas escondem o rosto de nós, se escondem de nós, disfarçam de nós, né? Disfarçam de Jesus. Tá vendo o crente lá, ó, lá o crente de Jó, tá vendo? Nós somos menosprezados. Muitas vezes nós somos menosprezados com os próprios crentes, irmão. Tem crentes que nos menospreza. Tem pessoas que nos menosprezam, nós, não nos aceitam. Não nos vê com bons olhos, né, irmão? Nós somos menosprezados. E nós não demos à sua pessoa importância alguma. E eles não davam, amado, nenhuma importância para Jesus. E é verdade, muitas vezes nós não temos nenhuma importância. Ninguém dá-nos importância a nós, até nosso próprio familiar. Muitas vezes nem nossa própria família nos dá importância. Ué, e muito mais, nem nossa família muitas vezes acredita no nosso ministério. Muitas vezes a nossa família, nossos amigos, nossos conhecidos não acreditam no nosso ministério, não dá nenhuma importância em nós. Isso é bíblico, mano, está aqui. Eu quero que você aprenda aqui, amado, o verdadeiro evangelho. Veja, meu irmão, que tudo que acontece conosco, tudo que tem acontecido com o ministério, com a nossa chamada, está tudo na Bíblia, irmão. E por isso que muitas vezes não dá importância, ninguém dá importância a você. Amém, amado, é porque você serve este Jesus maravilhoso. O versículo 4 fala que, no entanto, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades. O profeta está dizendo aqui, querido, que está me ouvindo, que as dores de Jesus eram nossas próprias enfermidades. Veja, amada, que as enfermidades na vida do homem é terrível. As enfermidades que escravizam o ser humano é terrível. Diz que as próprias enfermidades eram as próprias dores de Jesus. Aleluia. E essas enfermidades, irmãos, Jesus carregava em seu ser. Essas enfermidades Jesus carregava no seu ser. Deixa eu repetir. Essas enfermidades Jesus carregava no seu ser. Quando fala no seu ser, fala que ele carregava no seu corpo. Ele carregava todas as nossas enfermidades no seu corpo. É por isso que você está sendo curado pelo sacrifício de Cristo. É por isso que você é curada pelo sacrifício de Cristo. Você está enfermo, você, minha irmã, meu irmão que está enfermo, você é curado pelo sacrifício de Cristo. Essas enfermidades que você carrega no seu corpo, quem carregou essas enfermidades que você carrega no seu corpo é Cristo. E ele carregou no seu corpo as suas enfermidades. A Bíblia diz bem claro aqui, irmãos, que as enfermidades que ele carregava no seu corpo, as suas enfermidades ele carregava no seu corpo. Olha o que ele disse mais aqui, amado. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Então, o Jesus, irmãos, eu quero assim trazer a sua atenção. Eu quero assim chamar a atenção,
principalmente de você que está doente. Eu quero que nesse momento, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo esse ensino, você que está enfermo, não importa. Você que está enfermo, não importa a enfermidade que você está sentindo, que você está passando. Eu estou aqui lhe convidando neste momento para você parar tudo que você está fazendo neste momento. Deixa eu tomar um pouquinho de água, porque eu estou enfrentando uma gripe aqui e já está me curando. Que fica seca a garganta. Eu quero assim convidar você que está enfermo, que está enfrentando uma enfermidade, que está enfrentando uma doença. Eu quero chamar você, prepara tudo aí. Vem comigo aqui em nome de Jesus. Aqui no versículo 4, abra a tua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. No versículo 4, aleluia, nessa hora que acontece cura, milagre na tua vida. E no entanto, as suas dores, as dores suas, eram as nossas próprias enfermidades, as nossas enfermidades. E ele carregava em seu ser, sobre o seu corpo. Ele levou todas as nossas doenças. Então, ele levou essas doenças suas. Essa doença que você está sofrendo aí, está passando, não importa o nome dessa doença. Ele disse aqui na sua palavra que ele levou esta doença. Essa palavra todas aqui, todas as doenças, essa sua doença, que não é mais sua, é de Jesus, está no corpo dele, está entre essas todas aqui. Essa palavra todas aqui, ela aceita essa doença sua. Essa palavra todas aqui é a sua doença, essa doença que você está passando aí, está incluído nessa palavra todas as doenças, essas doenças aí, está incluído nessa palavra todas. Então, está mais do que aprovado, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aqui, que esta doença que você está enfrentando aí, está incluído nessa palavra todas as doenças que Jesus levou em seu corpo. A Bíblia é bem clara aqui, meu amado, minha amada, que ele levou no seu corpo. E você pode ver aqui, meu irmão, minha irmã, aleluia. Diz que ele levou dentro de si. Ele levou dentro de si. Você leu isso aqui comigo. Ele levou dentro de si toda essa doença, toda essa enfermidade. Então essa doença, meu irmão, que você está enfrentando, essa doença que você está enfrentando, minha irmã, não te pertence. Não faz mais parte da sua vida. Eu quero que você abra a sua boca agora e declara comigo esta enfermidade que eu estou sentindo, esta doença que está no meu corpo, toda essa enfermidade, em toda a área do meu corpo, em alguma parte do meu corpo, de dentro de fora, toda essa enfermidade não me pertence mais, pertence ao corpo de Jesus. Jesus levou sobre si estas doenças, todas as doenças, todas as nossas doenças, Jesus levou sobre si. Amém, meu irmão? Fica livre dessas doenças agora, em nome de Jesus. Eu estou ensinando sobre a cura pelo sacrifício de Cristo.
E diz mais a palavra do Senhor: contudo, nós julgarmos culpados de castigo por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. O versículo 5 diz que, mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Ele levou nossas culpas e também levou as nossas transgressões. E diz que foi tanta que ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. Aqui fala que as nossas iniquidades, irmãos, esmagou Jesus, está aqui, ó. Machucou Jesus as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz caiu todo sobre ele. Todo o castigo da enfermidade e das transgressões que nos castigava foi levado a ele, foi entregue a ele. E nós ficamos com a paz. Esta paz aqui, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, esta paz aqui é a paz da cura. E aqui ele concluiu: suas feridas fomos curados. Diz que as feridas que nós formamos, que as nossas doenças, que as nossas iniquidades fez em Jesus, fez feridas em Jesus. E através, amada, das feridas que foi feito em Jesus, nós somos curados, totalmente curados. Então você pode muito bem abrir a sua boca, meu irmão, com toda a fé do seu coração, declarar: eu sou curado. Você, mulher, você, irmã, pode declarar assim: eu sou curada pelas feridas de Jesus. Você, meu irmão, pode declarar assim: eu sou curado pelas feridas de Jesus. Você pode colocar a mão na enfermidade, aonde você está sentindo a dores, aonde você está sentindo enfermidade, onde está havendo essa enfermidade. E você pode declarar de olhos fechados desta forma: eu sou curado pelas feridas de Jesus. Eu estou sendo curado pela ferida de Jesus. Está havendo cura da minha vida agora pelas feridas de Jesus. Haja cura agora pelas feridas de Jesus. Bendito seja Deus. Em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Está cumprindo na pessoa de Jesus a profecia do profeta Isaías. Isaías 53, versículo 1 ao versículo 1 por diante, está cumprindo aqui em Mateus, no capítulo 8, versículo 16 e 17. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. É o lugar do cumprimento da profecia do profeta Isaías. Porque Jesus tinha nascido, tinha crescido e já estava iniciando o seu ministério. E nós vemos aqui que Mateus escreveu o cumprimento da profecia de Isaías, que falou aqui em Isaías 55, que o profeta profetizou. O próprio Jesus selando o cumprimento desta profecia. Veja aqui, amado, no versículo 16. Quando ele abriu a sua boca e disse assim, e Mateus escreveu desta forma, dizendo: no início da noite, diz que era no início da noite, o comecinho da noite, irmão.
Já estava escurecendo. Diz que trouxeram ali muitos endemoniados. Várias pessoas demoniadas. E ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Diz que ele expulsou os espíritos e diz que curou todos os que estavam doentes. E ali estava acontecendo o que, irmão? O cumprimento de uma profecia que foi profetizado há 700 anos, mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus. E naquele momento, amado, naquele instante, demônios foram expulsos, enfermos foram curados. E no versículo 17, Jesus, ele abriu a sua boca. E Jesus, naquele momento, meu amado, minha amada que está me ouvindo, Jesus, ele selou, ele abriu a sua boca e declarou o cumprimento da profecia do profeta Isaías. E ele disse desta forma: assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou, ele quem? Ele próprio, Jesus, sobre si as nossas enfermidades. Diz que ele tomou as suas enfermidades. Então, esta enfermidade, esta doença que você está enfrentando aí, ela não é mais sua. Essa doença não é sua mais, essa doença é de Jesus. Pois se Jesus, meu amado, se ele tomou ela de você, então ela não é mais sua, irmão. Essa doença não te pertence. Jesus tomou esta doença sua e levou no seu corpo. Levou em si, dentro de si, essa doença. Ai, meu Deus do céu, não sei se você está entendendo. Se você não entender isso, crente, você não é convertido. Então, se ele tomou, isso não é mais seu, meu irmão. Isso não te pertence mais, essa doença não te pertence mais. Quando é que você vai crer nisso, meu irmão? Por que você tem dificuldade, meu irmão, de crer nisso? Essa dita aí não é mais sua. Esse câncer maldito aí não é mais seu. Essa enfermidade maligna aí não te pertence mais. Essas dores de mal aí, meu irmão, não te pertencem mais. Quando é que você vai mudar, vai acreditar? Quando é que sua mente vai aceitar isso, meu irmão? Quando é que seu coração vai aceitar isso, meu irmão? Que esta doença não te pertence mais, não é mais teu. Quando você acreditar nisso, você vai ser curado totalmente. Minha irmã que está aí doente, recebe a oração, recebe a cura. No momento não sente mais nada, depois vem um sintoma de dor e você aceita esse sintoma. Por que você aceita esse sintoma, meu irmão? Minha irmã, por que você aceita esse sintoma? Você já foi curado. Você já foi curada. Esse sintoma vai ficar aí até quando você está aceitando ele. Até quando você vai estar aceitando esse sintoma? Pois esse sintoma não é seu. Sabe por que ele está aí? É a mentira de Satanás. Satanás e seus demônios sabem que essas doenças não podem ficar mais aí. Porque essas doenças não te pertencem mais, você não é mais dono dessas doenças. Sabe por que as doenças ainda permanecem em pessoas?
porque essas pessoas ainda estão aceitando essas doenças. É por isso que você tem que orar desta forma, declarar, abrir a boca e declarar: eu rejeito essa doença. Essa doença não me pertence mais. Eu rejeito esta gripe, esta inflamação no meu peito. Essa enfermidade não me pertence mais, pertence a Jesus. Jesus tomou, pertence a Ele. Ele tomou de você. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E diz mais aqui Mateus: pessoalmente levou as nossas doenças. Ele não mandou ninguém levar, irmão. Ele mesmo levou. Foi o próprio Jesus que levou a tua doença. Esse caroço, essa infecção, este mal, essa doença, irmão, este mal, essa enfermidade que tem tirado a tua paz, a tua alegria. Quem levou foi ele próprio, disse que foi ele pessoalmente. Ele não mandou anjo, não. Que nem muitos oram aí, anjo da cura. Anjo da cura, não é anjo da cura não, irmão, é Jesus que levou a doença. O santo fulano de tal, não sei o quê. Não precisa nada disso não, irmão. Foi Jesus pessoalmente que levou a doença. É Jesus que cura, não é o anjo não, é Jesus. Jesus que levou as enfermidades. Tem pessoas que oram para o anjo tirar a doença. Para o anjo fazer não sei o quê. Não é o anjo não, irmão, é Jesus. É aqui, ó. Diz que ele pessoalmente. Não é nenhum santo, nenhuma imagem, nada disso, irmão. A água benta, o óleo ungido, é não sei o quê. Nada disso não, irmão. Não é nada disso que levou as enfermidades, não. O que levou as enfermidades foi Jesus, irmão. Nós o ungimos com óleo porque é bíblico. Mas não é o óleo que leva a enfermidade, não, irmão. Que leva a enfermidade é que nós temos que crer que leva a enfermidade, que levou a enfermidade foi Jesus, pessoalmente. Quando é que você vai crer nisso, meu irmão? Ou você vai continuar vivendo sofrendo? Até quando você vai continuar sofrendo, meu irmão? Então você, meu irmão, rejeita isso em nome de Jesus e lança na pessoa de Cristo. Aqui está a cura pelo sacrifício de Cristo. Toma posse, seja abençoado e abençoado em nome de Jesus.